Você tem necessidades na sua vida diária? Sente algum tipo de necessidade? Sim ou não? Você acha que Deus é suficiente para atender suas necessidades? Você acredita mesmo que nas suas necessidades você pode contar com a provisão de Deus e que Ele é suficiente para atendê-lo nas suas necessidades? E você concorda que às vezes você tem necessidades e você crê que Deus é suficiente para atender, mas esse atendimento de Deus parece estar atrasado em relação às suas necessidades? Às vezes você vai ter a sensação de que tem coisas que você gostaria de já ter vencido na sua vida, mas ainda não venceu. Então você pensa, mas Deus está cuidando de mim, mas eu ainda tenho um problema. Deus está olhando o meu caminho, mas eu ainda tenho uma luta, eu ainda tenho uma dificuldade. Eu queria então hoje falar com vocês que Deus não é suficiente para as suas necessidades. Ele é superlativamente suficiente, porque a Bíblia diz que Ele faz mais do que podemos imaginar ou pensar. Então, se está havendo um descompasso entre as nossas necessidades e o agir de Deus, hoje seria uma oportunidade da gente refletir e pensar a respeito de como podemos olhar para o Senhor como aquele que supre mais e superlativamente as nossas necessidades. Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que está dizendo a palavra? Que Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, e nos deu a capacidade de administrar a criação que Ele fez. Então Ele disse que nos daria condições e capacidade de gerenciar esta criação, e que em nome dEle nós pudéssemos fazer aquilo que era preciso ser feito para que o propósito dEle fosse cumprido plena e totalmente sobre nós e sobre a terra de modo geral. Então nós somos agentes de Deus para exercer a vontade e o propósito de Deus, a fim de que se cumpra aqui aquilo que é bom, perfeito e agradável, que foi o propósito de Deus inicial ao criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Faz sentido? Verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha o que Deus disse para o homem que Ele criou. Vamos dizer o que Deus disse para você. Ele não criou você? Você sabe que você é uma criatura de Deus? Uma criatura divina? Uma criação de Deus? Então o que Deus disse para o homem no ato da criação é o que Deus disse para você no ato da sua criação, no ato da sua existência, no vir ao mundo. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então olha o que Deus fez conosco. Ele diz assim, eu criei o homem à minha imagem conforme a minha semelhança. Agora eu dou a vocês, casal que eu criei, eu dou a vocês a possibilidade, a oportunidade de reproduzir o meu ato de criação. Então vocês vão ser capazes de criar outras pessoas à imagem e semelhança de Deus, porque vocês são imagem e semelhança de Deus. E assim a multiplicação se dá porque ela é uma bênção de Deus na vida de cada um de nós. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então o chamamento de Deus é para que nós tomemos posse
da terra e tenhamos um governo sobre a terra. Então a terra foi criada pelo Senhor, e esta terra foi dada aos irmãos e a todos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, para que pudessem governá-la, para que pudessem administrar. Era uma criatura de Deus, assim como você é criação de Deus, a terra foi criação de Deus. Assim como Deus lhe deu a prerrogativa de se multiplicar, também lhe deu a responsabilidade de gerenciar a terra, de administrar a terra, de cuidar da terra, porque a terra é o jardim que Deus criou para colocar você e eu em cima desta terra, para vivermos nesta terra. Olha que coisa interessante o texto, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Existe uma dominação que não é um sentido despótico, autoritário, mas é a responsabilidade de cuidar de tal maneira que a terra reflita a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a terra, esta terra que o Senhor nos deu, ela deve manifestar também a glória de Deus, a bênção de Deus, porque ela vai ser cuidada por cada um de nós. Então nós temos que pensar que nós somos parte de uma grande engrenagem, e que Deus nos deu a responsabilidade de gerenciar a terra, e aqui a terra é a casa que nós vivemos, é a praia que nós usamos, é a igreja que nós frequentamos, é a família que pertencemos. Essa é a terra, é o conjunto. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos de quem é o céu dos céus? E de quem é a terra? É do Senhor, mas Ele deu a nossa gestão. Ele nos entregou a gestão da terra, Ele nos entregou o cuidado da terra. A terra é do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Mas ali está dizendo, deu a terra aos filhos dos homens. Para que ele deu a terra aos filhos dos homens? Para que os filhos dos homens pudessem administrá-la, dominá-la, governá-la, de tal maneira que o projeto de Deus se cumprisse plenamente na terra. Então, quando começa a aparecer os descaminhos na terra, é porque os homens estão se desencaminhando do propósito de Deus. Concorda com isso? É claro que então tudo que aparece no cenário que foge do propósito de Deus, então se manifesta como alguma coisa contrária ao propósito de Deus. Então começamos a ter as consequências de uma gestão mal feita daquilo que Deus nos deu para ser bem feito. E isso não é só com a terra, porque a terra tem o ambiente da terra, ele compõe a unidade da sociedade humana, da humanidade. Aí nós paramos para pensar qual o nível de responsabilidade que nós, como criação de Deus, temos. Aí veja só, se você tem necessidades, e necessidades não são atendidas, pode ser que haja em algum lugar, em algum momento, algo que não esteja sendo feito do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do propósito de Deus. Por isso que as consequências nós sentimos particularmente ou coletivamente. Quando a vontade de Deus deixa de ser cumprida, em algum modo ou de alguma maneira, alguém sofrerá as consequências dessa desobediência. Por isso que o mundo todo está prejudicado por conta dessa incapacidade de fazer no mundo aquilo que Deus nos mandou fazer. Ah, pastor, isso é muito bonito na teoria, mas se não tiver Deus no controle daquilo que Ele mandou ser feito, do jeito que Ele mandou ser feito, nós sofreremos as consequências da desobediência. E assim na Bíblia está dizendo que toda vez que nós quebramos o propósito de Deus, nós geramos morte, geramos destruição, toda vez. Então pode ser que nós geremos uma destruição ampla, grande, pela nossa desobediência.
mas pode ser que nós geremos uma destruição pequena, apenas no nível da nossa família, mas pode ser que geremos destruição no nível da nossa individualidade, por conta de não ter dentro da nossa experiência a realização do propósito de Deus, como Ele pretendeu que fosse. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a autoridade de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, a capacitação de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Olha só, então o que está dizendo a palavra? Faça a coisa certa do ponto de vista de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, o reino dele, a autoridade e soberania. Depois busque o Senhor e cumpra a sua justiça. E a Bíblia diz: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós queremos todas as demais coisas que são necessárias à satisfação das nossas necessidades, mas não queremos seguir o padrão, não queremos seguir a sequência. Então queremos a satisfação das nossas necessidades, aqui e agora, do jeito que a gente entende que deva administrar, mas sem o reino de Deus em primeiro lugar, e sem a justiça de Deus em primeiro lugar, e sem as coisas de Deus em primeiro lugar. Então eliminamos Deus, eliminamos as coisas de Deus, e queremos a satisfação das nossas necessidades, segundo as promessas de Deus. Há uma contradição. É claro que a expectativa de Deus é que nós pudéssemos refletir na terra a sua glória. E muitas vezes nós não refletimos na terra a glória de Deus, não por falha de Deus, mas por falha da nossa capacidade de compreender, entender e praticar o propósito de Deus. Se Deus nos prometeu, e por que muitas vezes não acontece? Porque em algum lugar tem alguma coisa fora do lugar, em algum momento tem alguma coisa destoando do propósito e do projeto de Deus, porque o projeto de Deus é bom, perfeito e agradável, não é? Veja lá então o verso 29, diz assim: e disse Deus ainda, além daquilo ainda ele disse: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Olha, aqui começa algo espetacular na Bíblia. Deus está falando assim: olha, eu dei para vocês as ervas que dão o quê? Semente. Então tudo que Deus deu como fruto, tem dentro de si a semente. Semente de quê? Semente daquele fruto que vai produzir segundo a sua espécie. Então Deus deu a semente sobre a relva da terra, mas depois o que Deus diz? Ele deu árvores que há fruto que dê semente. Pense nisso um momento. Veja só o que o texto está dizendo. Deus te deu árvore que produz semente, produz fruto. Dentro do fruto tem uma semente que vai produzir um novo fruto. Veja aí 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É claro, aquele que dá semente para você semear, aquele que dá o pão para você alimentar, ele suprirá, ele aumentará toda a sementeira e multiplicará os frutos frutos da vossa justiça, ou do vosso cumprimento do projeto de Deus. Então tem que entender o projeto de Deus, tem que aplicar a vida ao projeto de Deus, tem que andar segundo o projeto, o propósito de Deus, e aí você vai ter semente para semear.
e aí você vai ter colheita abundante, e aí você suprirá e multiplicará todos os frutos de que você eventualmente venha necessitar como resultado da promessa de Deus. Então, você tem necessidade? Tem, mas você tem um Deus que dá a semente, um Deus que dá o pão, um Deus que multiplica a sementeira. Se está faltando, e aqui a sementeira é aquilo que às vezes falta, se está faltando, alguma coisa está errada, e se alguma coisa está errada, examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão, e então beba do vinho, do Senhor na sua mesa. É importante então a gente parar e pensar, se algo não está certo na nossa vida, é muito provável que a nossa vida não esteja certa em algo diante de Deus. Precisamos fazer uma revisão daquilo que precisa ser revisto. Então veja só, Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. O que essa sabedoria está dizendo? Pega semente, planta semente, cuida da semente, tenha todo cuidado com aquilo que está lá fora, e depois de colher a semente, depois de ter o resultado, edifica a tua casa. Eu tenho visto isso muito na minha própria vida. Às vezes a gente cuida da casa, cuida dos interesses da gente, cuida dos gastos naturais da vida da gente, e a gente nunca está satisfeito com o que tem, sempre tem que ter uma coisa a mais, e a gente, se descuidar da construção da lavoura, não vai ter condições de manter a sua própria casa. Então muitas coisas que faltam na nossa casa é porque nós invertemos a ordem. Cuida primeiro da produção da semente, cuida primeiro daquilo que vai gerar a renda, que vai gerar alguma coisa que você possa utilizar para você manter a sua vida e ainda ter um fruto adicional para você reinvestir, para você plantar. Então não gaste tudo que você tem, não coma tudo que você produz, porque você vai ter escassez na sua vida, porque você precisa fazer como José do Egito. Um dia tinha 7 anos de vacas gordas, o Senhor falou com ele, pega esse tempo e faz uma poupança, porque vai vir 7 anos de vacas magras, e você vai ter problema. E o José fez o quê? Fez o que ele mandou, 7 anos de fartura, 7 anos de investimento, poupança ali, 7 anos de problema, podia sustentar o Egito e todas as nações ao redor do Egito. Essa é a prudência de nós termos a abundância de Deus trabalhando a nosso favor. Produz e consome, não consome para depois produzir. A ordem é: tome a terra, domine a terra, plante as sementes da terra, colha, organize, e então parte para a fase seguinte. Alimente-se da terra, porque Deus dá a semente, mas ao que semeia. A semente não vai cair do alto na sua mesa, Deus vai dar semente ao que semeia. Então tem que ser semeador, tem que ser plantador, tem que ser cultivador. Não, mas eu não tenho nenhuma terra. Mas você tem um trabalho, você tem um emprego, e nesse emprego você pode estar semeando uma semente, 2 sementes, 50 sementes, 1000 sementes. Cada dia você pode ser um profissional melhor, um profissional mais capacitado, que produz na mesma terra 1, 2, 3 colheitas diferentes, e você vai ver sobrar na sua casa, porque você vai ser reconhecido pela sua capacidade de empreender. Mas eu não sou um empreendedor. Todo mundo é um empreendedor. Todo mundo que se levanta de manhã, levanta para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, para empreender alguma coisa. Então pense que na lógica de Deus,
Você tem que se dedicar, você tem que melhorar, você tem que ser o melhor, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que se desenvolver para produzir algo que lhe dê a bênção de sobrar daquilo que é a sua necessidade, a fim de que você possa fazer uma poupança na sua vida. Porque você não sabe o dia das vacas magras, e é preciso que naquele dia você esteja em condições de sustentar não somente a você, mas os que estão ao seu redor. Isso é prudência bíblica. Ah, mas pastor, o senhor está falando aí como se o senhor fosse um economista? Não, não sou economista nenhum, só sou uma pessoa racional. Se a gente não plantar e cuidar e produzir mais do que o que a gente gasta, a gente vai ter que sentar aqui no banco e dizer: tenho necessidades que eu não consigo completar, eu tenho dívida, eu estou endividado, eu estou com problema, eu tenho dificuldade familiar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mil coisas que nascem porque nós, de alguma maneira, ou praticamos, ou alguém praticou ao nosso redor e dificultou o projeto de Deus. Planta primeiro a tua fazenda, depois gasta o que você plantou, mas cuidado para não gastar tudo, porque você vai precisar de semente para continuar plantando, para continuar fazendo a obra de Deus acontecer. Deus é muito sábio. Olha outra coisa interessante, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então existe uma função de destruição no mundo, existe uma função de disrupção no mundo, existe uma função de complicar a obra de Deus, que é te sustentar, te abençoar, porque existe um ladrão que vem roubar, matar, destruir. Mas olha o que a Bíblia disse, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e vida em... Então tem um ladrão que rouba, tem um Cristo que infunde na gente vida, e vida de abundância. Que espírito é esse? É de ladrão, que rouba, que destrói, que me complica, que me prejudica. Então este eu quero da minha porta para fora. E quem que eu quero da minha porta para dentro? Eu quero o Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. Então abra a porta, deixe o Senhor entrar, deixe Ele trazer a ceia dEle para a sua mesa, e participe com Ele, com a sua ceia. O que você tem, dê para Ele ali, para fazer um banquete com Ele. Ele veio para que nós tenhamos abundância, meus irmãos. Ele não veio para que ninguém fique marcando passo, não. Ele não veio para que a gente seja mendicante, não. Ele não veio para que a gente seja roubado, espoliado. Ele não veio para isso, não. Ele veio para nos fazer vencedores, mais do que vencedores. Ele veio para nos abençoar. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem tem uma vida cheia deste rio de águas vivas, está pensando que Deus é aquele que supre, que provê. Ah, mas o senhor não está na minha vida, o senhor não sabe de nada a meu respeito. Não sei, mas Deus sabe. E se você é um crente, Ele diz: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Se não tem vida e vida em abundância, tem alguma coisa errada, que precisa ser ajustada. Deus não está falando que você é um irresponsável, nada disso. Ele está dizendo que existe uma promessa: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Se não está tendo isso, se há necessidades não atendidas, ou as necessidades estão erradas, ou o relacionamento com Deus está errado, ou alguma coisa está fora do lugar, então a palavra hoje é: vá para casa, reflita, analise e veja se a vida está alinhada com o reino de Deus, com a justiça de Deus, e as coisas que estão sendo acrescentadas são as bênçãos de Deus, porque às vezes queremos mais do que as bênçãos de Deus, e nos tropeçamos aqui ou acolá em coisas que não seriam necessárias, não seriam urgentes, não seriam edificantes para o reino de Deus, mas são nossos consumos naturais, nossos desejos, nossas paixões particulares. Mas tem que parar e pensar: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, alguma coisa boa, abundante. Abundante é sobra, abundante é coisa a mais, que você pode utilizar para até se organizar para tempos difíceis. Mas olha, ladrão rouba e te deixa na escassez, te deixa ruim. Então, outro versículo, João 7,38, veja aí, João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como é que você crê? Qual é a sua crença? Ela está produzindo uma satisfação plena? Ela está produzindo uma alegria? Ela está produzindo um louvor? Ela está produzindo uma sensação boa de vitória, mesmo no meio das dificuldades? Não, não está. Eu estou identificando em minha vida necessidades que eu tenho, não consigo suprir, não consigo vencer, não consigo dormir, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo aquilo outro. O pensamento da escassez é sempre não posso, não tenho, não consigo, não vou encontrar jeito de fazer. Não sou, não posso, não consigo. Esse é o pensamento da escassez. Mas Jesus não veio para que você vivesse na escassez. Ele veio para que você vivesse na abundância. Por isso que é rio de águas vivas, por isso que é vida abundante, não é coisa pequena, restrita. É bênção grande que transborda, que vai além, que atende a gente, atende as pessoas que estão ao nosso redor, que ajuda a prosperar a terra que Deus nos deu para viver. Que pelo menos no pedaço que a gente vive, no pedaço que a gente mora, na área que a gente governa, na área que a gente domina, que ali a gente possa fazer algo que glorifique o nome do Senhor. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. Vamos glorificar a Deus na obra que Ele nos deu a fazer. Veja aí para encerrar o Salmo 1. Salmo 1, olha que salmo lindo, quer ver? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho da impiedade, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é o homem que sabe organizar o seu caminho, sabe organizar a sua trajetória, sabe organizar seu projeto, sabe organizar o seu propósito. Ele não se embaraça com isso. Veja só o verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a lei, justiça. E na sua lei medita de dia e de noite. Então o reino de Deus em primeiro lugar, a lei do Senhor de dia e de noite. Ele não se embaraça com aqueles relacionamentos problemáticos, mas ele estabelece isso como padrão. Veja o verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Ele é como árvore plantada, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então esse é o propósito de Deus, é a gente ser bem sucedido em tudo que fizer, é a gente ser vitorioso em tudo que fizer, é a gente ser água viva em tudo que estiver acontecendo, é fluindo através da gente coisas abençoadas e abençoadoras. Agora veja o contrário disso, olha só. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Então, ao invés de ver convergência, ao invés de haver abundância, há dispersão, há destruição. É coisa do ladrão que rouba e destrói. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Se a gente quer ver a bênção de Deus, se a gente quer ver a abundância de Deus, se a gente quer ver as coisas superlativas de Deus, para suprirem nossas necessidades, temos que olhar o propósito de Deus, o propósito de Jesus quando aqui veio, e tem que ter o cuidado de não viver algum aspecto da impiedade, que vê a semente da árvore ser dispersa, e a árvore não frutificar, e não haver fruto na figueira, e não haver mais nada, e você passa a viver de necessidades não satisfeitas, com a sensação de que o seu Deus não é suficiente para suprir as suas necessidades. Pense nisso. Veja só o passo seguinte. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo divino, nem os pecadores na congregação dos justos. Né? Aí está o Salmo de número 1, primeiro Salmo da Bíblia. Vamos pensar que você é uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Rios de águas vivas vão fluir, vão regar sua planta, vão regar sua raiz,
vão regar seu trabalho, vão regar sua dedicação. E você vai se esforçar para ser a pessoa mais preparada entre os que estão ao seu lado. Vai ser uma pessoa dedicada, vai ser uma pessoa com uma atuação relevante. A semente que você vai plantar vai ser semente que frutifica, que dá fruto, que vira sustento de você e de muitos ao seu redor. É muito importante que você veja que da parte de Deus há um rio de águas vivas, há bênçãos de abundância. O que é diferente disso é um ladrão que rouba, destrói. Tem alguém roubando alguma coisa de você, tem alguém roubando a sua casa, tem alguém roubando a sua vida, tem alguém roubando alguma coisa que faz você perder a alegria, a força do Senhor e a nossa alegria. Alguma coisa faz você perder a satisfação de viver. Vamos recuperar. Vamos pensar que Deus é aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer. Ele nos dá árvores frutíferas. Tudo que nós plantamos, Ele cuida e nós nos dedicamos. Vamos colher os frutos, vamos nos alimentar dos frutos divinos e vamos ter ainda frutos para compartilhar, sementes para plantar e coisas para fazer acontecer. Eu acho que isso é uma coisa boa da gente pensar. É a palavra de Deus que diz que Deus é um Deus de abundância, é um Deus de superação, é um Deus de vitória. E nós não podemos ficar vivendo no cenário do ladrão que rouba, destrói, pula a porta, arrebenta a porta e machuca, e a vida da gente sofrida. A nossa vida é para ser uma manifestação do reino de Deus na terra. É para ser uma glorificação do nome de Deus. É para ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém?